A Casa da Gente é onde os projetos ganham vida. É onde as pessoas participam e suas vozes são ouvidas. É onde as ideias viram resultados para todos. Câmara Municipal de Macaé, a Casa da Gente, de portas abertas para você. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do CâmaraCast, o podcast oficial aqui da TV Câmara. Eu sou o Bruno Horta, o nome deve estar aparecendo por aqui já já, e quero convidar vocês para seguir a gente nas redes sociais, sempre no @Câmara de Macaé, no X, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Falando em YouTube, aqui no YouTube você encontra também as sessões da Câmara Municipal de Macaé, sempre transmitidas ao vivo, terças e quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã e fica gravado. Então é muito legal que a gente, como sociedade, acompanhe o que os políticos estão fazendo, o que os nossos representantes estão propondo, votando e produzindo para uma cidade melhor. Quem produz para a cidade melhor também, minha convidada hoje, Leandra Lopes, vereadora. Leandra, legal ter você aqui. Estava muito afim de entrevistar você. Ai, que bom. Primeiro eu tenho que deixar minha admiração por você, Bruno. Você, enquanto muito pessoa, educado, enquanto pensador, enquanto historiador, obrigado, enquanto pessoa que consegue contextualizar a gente numa cidade como um todo, tem assim minha admiração. Você, como sempre, muito simpática, já começou a me deixar sem jeito. Mas eu tenho uma pergunta, Leandra, que eu sempre começo por aqui e ela vai definir o rumo da nossa conversa. Ai, meu Deus. Vai lá. Quem é Leandra Lopes? Leandra é uma mulher, mãe. Digo que eu sou uma ativista da vida, sabe? Acredito sim nas pessoas, acredito sim na democracia, acredito quando um direito constitucional onde todo mundo deveria ser igual, onde as pessoas precisam colocar e ter direito desses lugares. Leandra é uma mulher que consegue olhar a nossa cidade Macaé, macaense, não de nascença, mas de um tudo, de acreditar na potência do que a gente vive. Tenho orgulho dessa cidade. Acho que uma das coisas maiores que tem nela aqui é a realização de você encontrar o macaense ou a Macaé de que realmente ela é. E a Leandra tem muito isso, sabe? A Leandra é uma mulher sincera, que gosta do que faz. Se você falar assim, você gosta do que você faz? Eu amo o que eu faço. E o que você faz? Eu faço o que eu acho que todo mundo deveria fazer. Olhar os outros com igualdade, ter empatia e tentar fazer a construção onde todo mundo tem o mesmo espaço igual ao seu. Muito bom. Agora, uma palavra muito presente foi mulher. Sim. Você caminhou pela várias versões de mulheres que a gente encontra nas ruas, no nosso trabalho. Houve um momento em que a Leandra, lá atrás, né? Não tanto tempo atrás assim, mas um tempo atrás, e descobriu, eu sou uma mulher que vive numa sociedade machista. Nossa, muitas vezes. Mas quando aconteceu isso pela primeira vez, quando veio aquele estalo e você percebeu, esse mundo não está feito para mim? Eu acho assim, eu trabalhei em banco, né? Quando eu cheguei em Macaé, eu trabalhava no Unibanco. E há muitos anos atrás, era muito jovem, né? Bem mais jovem do que estou hoje. Nem tanto tempo assim. E aí, estou falando há 20 e tantos anos atrás. Eu sentia isso em qualquer outro lugar. No mercado de trabalho, ele tem muito isso, né? Você sempre é vista diferente. A gente, enquanto mulher, e principalmente quando a gente acha que pode falar em todos os lugares, que eu não acho. A gente tem que fazer isso. É o nosso papel. E eu tinha muita timidez, porque assim, além do respeito ao seu chefe imediato, naquele caso era um gerente, etc e tal, você queria se posicionar e você sempre assim, você não pode falar. Por causa da condição de mulher. Pela condição de mulher e pela condição de pensar. E ali eu via o quanto era difícil a gente, enquanto cidade, enquanto sociedade, enquanto mulher, enquanto cidadã, você começar a se posicionar.
Porque você vai sendo tolhido sempre. Então, acho que desde de uma construção da gente enquanto mulher em sociedade, e eu comecei a sentir isso dentro dos ambientes que a gente ia colocar. Claro que eu era uma menina, uma jovem, pensando e querendo fazer meus caminhos, você encontra naqueles momentos as barreiras profissionais, que eu acho que é onde a gente encontra muito mais vezes, né? A mulher, ela começa a encontrar as suas barreiras principais desde que nasce. A luta começa quando nasce. Porque você já nasce, começa crescendo, a mãe já está dizendo para você assim, você tem que lavar a louça porque o irmãozinho, se tiver um irmão, ele que varre o quintal. Então, as divisões, elas já são sempre históricas e culturais. Mas a mulher, quando ela começa a dizer que assim, ela não tem mais a identidade familiar, um pai ou a mãe, uma proteção, né? Ela vai para o mercado profissional e vai para a sua vida pessoal, para as suas relações. Relações muitas das vezes de marido e mulher, ou seja lá a condição que ela quer colocar. Mas ela sempre tem a dificuldade de se impor. E eu passei por isso também, óbvio. Fui casada, descasei, tenho filhos. E todo esse processo dentro de uma família e da condução, você sempre precisava se calar. E isso mudou, né? Felizmente. Muito. Eu vi há pouco tempo, saiu essa semana, uma reportagem de pesquisa social, onde as mulheres chefes de família já ultrapassaram o número de homens chefes de família. E assim, hoje a gente vive numa sociedade que grande parte dela hoje é mulher e chefe de família. Principalmente pela construção. Tá, vamos começar. 53% nós somos na nossa sociedade. Isso está representado nos espaços de poder? Ele não vai ser representado pelas questões culturais. Para hoje, a gente historicamente comemora uma Câmara com 4 mulheres depois de 200 e poucos anos de uma cidade. Que não é metade da Câmara. Então, assim, não chegamos nem 50% de uma sociedade, enquanto a gente é maioria, comemora depois de 200 e tantos anos. Ainda se chamam as mulheres de minoria? Grupos minoritários? Sim. Se incluem as mulheres? Inclui mulheres em grupos de minoria pela construção política e ideológica que a gente vive. Se nós não mudarmos isso, a gente sempre vai continuar se colocando na minoria, apesar de ser maioria. Olha que contradição, né? Numericamente maioria. Somos numericamente maioria. Somos a grande parte da população, já somos grande parte de mulheres que chefiam suas famílias. A grande parte das mulheres hoje, elas já têm suas independências financeiras, até pela construção social que a gente vive hoje, principalmente pós-pandemia, isso já tem dados suficientes para a gente falar isso. Afinal de contas, após a pandemia, todo mundo se separou e é isso, a gente já sabe. E aí você vê assim, a nossa condição, estamos no século XXI, somos grande parte, já somos uma sociedade com parte de mulheres, mas ainda somos minoria. Minoria nos espaços políticos, minoria nos espaços públicos, nas chefias, e mulheres negras, então, pior ainda. Não tem mais espaço ainda. Então, assim, olha que luta a gente vive. Eu não consigo imaginar. Comemoramos o voto agora, recente. Nossa. Verdade. Conseguimos votar. Verdade. Então, assim, historicamente a gente sabe o quanto a gente tem a dificuldade de uma construção, mas a gente também precisa ter uma motivação. Mulher não se junta. Tem essa observação, mas ainda é cultural. Aí eu vou ficar junto com o seu pensamento. Muito cultural. Precisa ter mais convivência, mais espaço. O machismo não está só em homem. O machismo também está na mulher. Existem mulheres machistas. Existem negros racistas. Eu não poderia falar isso, mas eu concordo com você. Ainda bem que você falou. Sim, por quê? Porque quando a gente fala que a gente ainda tem mulher machista, é quando uma mulher não consegue enxergar a outra no poder. Porque ela acha que aquele papel não é dela. E duvida do espaço que ela ocupa. Ela ainda duvida-se dos espaços que ocupam, ainda duvidam dos espaços e da capacidade que ela tem. Porque ela consegue votar no homem, mas ela não vota na mulher. Fato. Então, quando a mulher consegue olhar a outra, não com o intuito de apoiá-la. Pelo contrário, de comparar. Por que ela é assim e eu não? Isso é tão cultural quanto a menininha que vai para a escola arrumada com o cabelo penteado de uma forma e a outra fala assim, eu tenho isso e você não tem. Eu sou assim e você não tem. E é isso que a gente faz na construção desde criança. Quando a mãe
muitas das vezes coloca a criança na submissão também. É uma questão cultural e educacional. Mas a gente pode ter esperanças, então. Porque quando as famílias começam a mudar a sua composição, a gente começa a ter mulheres liderando famílias, e muitas vezes mães solos liderando essas famílias, responsáveis pelas filhas e pelos filhos, aí se começa uma transformação cultural. Mas a educação e a transformação cultural, ela não tem que permear pelas religiões. Elas também têm que permear pela educação social e cultural que ela vive, seja no seu mundinho que você está ali, na sua comunidade, na sua comunidade social. Essa é a construção da sociedade. Quando a gente está falando do multiculturalismo, a gente está falando da cultura social de cada um vive. E quando a gente tem a vertente que a gente vai misturar com as religiões, que a gente vai se impor dentro de uma sociedade ali que seja comunitária, uma comunidade escolar. Eu falo muito por escola porque é a bandeira que eu carrego. Eu acredito na educação como um processo educacional de crescimento e de evolução. E quando você fala que assim, a base para você fazer a modificação social, ela está na educação, é que às vezes eu digo que a gente, quando está adulto, não deu mais certo, né? E vamos investir nas crianças. Tivemos a nossa chance, construímos esse mundo que está aí, Sim. que não foi o melhor que a gente pôde fazer. Exatamente, mas assim, quando você pensa assim, onde eu posso investir hoje? Vamos investir na criança. Investe na educação social, investe na proposta de você modificar, ter visão de mundo, ter poder de fala, ter a reconstrução de alguma coisa que você pode ponderar. Então, por isso que eu acredito muito nessa questão da educação. O que eu acho difícil é as pessoas não acreditarem nisso. Porque, às vezes, quando alguém pega a bandeira da educação, começa uma quantidade de críticas tão absurdas que você passou por isso. Eu sofro isso na pele várias vezes. Você administrou uma comunidade escolar maior do que muitas cidades do Rio Sim. de Janeiro, por número de alunos, docentes, discentes. Sim. E as críticas vinham muito fortes. E é muito difícil, porque eu falo que a educação ela é transgressora, né? Como a cultura. Precisa ser. E quando você entra nos espaços onde as pessoas têm a possibilidade de pensar, ela sempre vai ser perseguida. Então, educação, cultura, fazedor de cultura, pessoas que pensam, escritores, a leitura, é o caminho onde faz com que a gente tenha dificuldade das pessoas entenderem que ali é a possibilidade de você fazer o outro pensar. E fazer o outro pensar, aí é o X da questão. Esse é um movimento de fluxo, mas existe um contrafluxo muito forte, vamos chamar de reacionário, um movimento reacionário. Concordo. Que puxa isso para o outro lado. E quem fica no meio são gestores. Eu acredito muito nesse processo. E eu acho que é em cima disso que a gente tem que se basear nas políticas públicas. Tá, vamos falar de política. Vou dar uns 2 passinhos para trás. Quando é que a Leandra se descobriu vocacionada para a política? Eu acho que todo mundo é um político nato. Alguns não sabem que Alguns são. não sabem que são, outros se aprimoram e outros vão fazer a sua política de alguma forma. A gente já nasce político, né? Eu acho que a gente precisa ter isso na vida. Eu acho que essa é a construção de cidadão. Primeiro que eu tenho um berço. Sim. E eu tenho muito orgulho de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. E eu falo isso em qualquer lugar. Tenho a minha admiração e eu falo que a minha raiz está muito nela, Marilena Garcia. É onde eu tenho a maior admiração. Para mim é uma política nata, uma política que ela faz por acreditar, faz política porque gosta da política. E eu vim de grupo. E eu respeito o grupo. Eu sei de onde eu vim e sei também para onde eu quero ir. Eu acho que a política ela precisa ser muito isso. Acho que a política ela tem que permear pela fidelidade, ela tem que permear pelo caráter, ela tem que permear também pelo reconhecimento e saber do que a gente quer fazer da política. O que você quer da política? Então, eu gosto da política. E sempre vivenciei Marilena. Durante todo esse meu percurso profissional, foi com ela. E ela foi uma pessoa que ela me mostrou esse gostar da política, mas fazer a política não como não é uma profissão. É uma arte de gostar mesmo. Você fazer porque gosta, impulsionado. Marilena foi interrompida inúmeras vezes pelas doenças que ela trouxe. Marilena teve vários cânceres. E eu acompanhei todos eles. E eu vi assim, o quanto era importante para a gente, enquanto uma construção, acreditar naquela política pública como uma benfeitoria para uma população. Então, Marilena e Guto fazem parte da minha vida. E eu sei de onde eu sempre quis estar. Então, a política foi construída através de grupo.
eu virei política porque a gente construiu um grupo num processo democrático que a gente acredita e me escolheram junto com eles para que nós fizéssemos parte disso. Então, assim, quando alguém me pergunta assim, você é política, foi você que quis ir? Não, eu tenho um grupo e a gente foi escolhido juntos. A gente sempre se encontrou juntos em quem vai fazer essa continuidade de um processo de que acredita na cidade. Algumas pessoas que começaram a acompanhar política há pouco tempo e começaram a descobrir quem é a Leandra Lopes, a vereadora, podem achar que você apareceu vereadora. Não. Não. E você tem uma história não na política partidária, mas governamental. Sim, e quando é que você sempre fui do executivo. Desde é que você 2004, final do governo de Seu Silvio, início do governo de Riverton, fiz parte do governo de todos eles. Participei do governo de Riverton, trabalhei no gabinete de vice com o Carlão, logo depois, assim que a Riverton assumiu na primeira gestão. Na segunda gestão, Riverton já estava com Marilena Garcia. De vice. Fui acompanhando todos esses processos. Aloísio, os 2 mandatos. Fui secretária de qualificação profissional. Fui presidente da Funimac no governo de Riverton. Dentro todo esse processo. Fiquei secretária do CETEP da qualificação. Saí da qualificação, fui para a Secretaria de Educação. Peguei uns mandatos tampões ainda de Marilena saindo, junto com o Guto, também tinha se afastado. E logo depois eu assumi com o prefeito Elbert a Secretaria de Educação. Então, assim, já tem alguns anos que eu venho nessa caminhada. Digo para você que é a minha escola. Eu perguntei porque eu estava vindo para cá, falei, vou entrevistar a Leandra hoje. Aquela vereadora nova, né? Como vereadora, sim. Mas a história política de Não, de já Leandra tem é alguns anos, então, assim, sempre participei de processos políticos. Sempre acreditei na política como inovação, até como atividade das pessoas, sabe? Eu acredito, a política não é uma profissão. Política é a arte de você fazer ela diferente, de você contribuir, de fazer pelo outro. Mas cada um tem as suas, tem a minha, e eu acredito muito nas profissões quando a gente vai se relatar. Mas quando eu lembro no governo de Riverton, Riverton trazia muitos projetos e programas muito interessantes para a cidade. Está aí a cidade universitária, está aí o curso de medicina. E eu falo assim, o político, quando ele tem um embasamento e coloca, ele traz um seu legado. E assim, eu reconheço todos eles. Eu falo que assim, eu não tenho... qual é o seu adversário? Tem algum problema com os ex-prefeitos? Não, pelo contrário. Tenho o maior carinho por todos eles. Porque talvez foram eles que me impulsionaram a chegar até aqui hoje. Porque com eles eu aprendi também muita coisa. Claro que eu tenho a minha inspiração pessoal. Mas eu tenho também um aprendizado com todos eles. Riverton foi essencial. Seu Silvio, eu tenho um carinho enorme por ele. Riverton foi um cara muito necessário naquele momento. Aloísio também foi necessário no momento dele. Aloísio pegou um período de pandemia. Pegou um período que precisaria, talvez, da característica do médico num processo tão difícil que foi a pandemia. Então, assim, a gente saber e relacionar as pessoas não quer dizer que você tenha porque você tem, não. A gente precisa reconhecer quem são as pessoas. Cada um tem seus defeitos, isso daí todo mundo tem seus inúmeros, mas eu não consigo olhar as pessoas somente os seus defeitos. Elas também têm suas qualidades. Eu nem vou entrar na parte de polarização, porque isso está dado, isso está escrito. Mas quando que o partido entra na sua vida? O PT veio desde sempre. Marilena sempre estava dentro do PT e eu sempre tive o carinho do PT. Estava lá nos pads, nas coisas. E assim, não me filiava diretamente ao partido, estive dentro do partido, saí do partido, mas você estava ali dentro do processo eleitoral. O PT sempre foi o lugar que eu acreditei. Eu sempre fui de esquerda. Essa é a realidade. Era a próxima pergunta. E assim, eu sempre fui da esquerda. E eu não preciso dizer para as pessoas porque não é de esquerda ou de direita. Não, é minha característica. É o que eu acredito. O que é ser de esquerda? Eu falo para as pessoas quando as pessoas perguntam assim, é ser esquerda e direita. Eu acho assim, existe hoje um extremismo. Um extremismo de esquerda como extremismo de direita. O ser de esquerda é quando você consegue olhar para o outro. Eu falo assim, eu não estou olhando para ninguém com o meu olhar de empresário. Eu estou olhando para alguém de olhar de trabalhador. O ser de direita, vamos falar, talvez, historicamente, o que foi essa construção lá atrás da Revolução. O que era, sim, as divisões não só religiosas, mas era onde existiam as burguesias e existia também todos os grupos que não eram contemplados.
Então, a gente precisava fazer a divisão política que começou lá atrás. E essas políticas, elas continuam perpetuando até hoje. Só que hoje a gente tem uma vertente muito diferente. A gente tem uma nuance política de discussão que é muito diferente da política que a gente vivenciou. E a gente também já tinha uma discussão, a gente já tinha partidos políticos que foram desfragmentados, né? A gente sai dos seus PSDBs, PMDB, os MDBs, todos eles da vida que foram reconstruídos, eles vieram também pelo seu neocapitalismo, seu neoliberalismo, onde todo mundo foi se reformulando. Mas a gente precisa se atentar que o que tem acontecido atualmente é muito diferente do que a gente já vivenciou em qualquer tipo de revolução nesse país. Em qualquer tipo de revolução nesse mundo, digo. Porque a gente tem hoje uma vertente completamente diferente política que a gente tem. Então, quando você faz uma análise política nacional, internacional, você consegue enxergar o porquê que a gente está chegando hoje nesse extremismo, né? Nessa polarização, nessa falta também de consciência e paciência das pessoas com o outro. Eu sinceramente, assim, quando a gente diz que a gente é de esquerda, a gente sempre pensa nas minorias. E quando a gente fala das minorias, a gente fala das pessoas que elas têm, assim, uma realidade. Antes de chegar aqui, hoje é Dia Nacional da Cultura. Eu estava lá na posse da cultura, ali no Solar dos Melos, num prédio simbólico onde traz a história da cidade, que a gente está falando de museu. Quando a gente vai falando da desfragmentação, a gente vai falando do esquecimento cultural da cidade. O esquecimento cultural da cidade é um reflexo das novas políticas. Perdemos um símbolo cultural essa semana. Sim, o símbolo cultural da cidade, o Palácio dos Urubus. Eu acho que também teve... era um tombamento histórico feito pelo Estado, né? Uhum. Também existia uma questão familiar que também estava ali num contexto. Até um pouco acompanhei a questão do processo. Agora, porque eu também fui me atentar ao que estava acontecendo. Houve a demolição e tudo. Mas é o esquecimento. Se apaga. Porque se você tem um tombamento, é dever fazer o cuidado para que aquilo não caia. A gente coloca na conta dos políticos que não cuidaram. E aí, assim, ninguém cuidou. Caiu. Demoliu. Qual era o orçamento que tinha para se manter aquele Então, assim, o que a gente precisa hoje é pensar, assim, quais são as políticas públicas que a gente vem construindo para não acabar com a história da nossa cidade. A história nossa, inclusive. A nossa história. Porque daqui a 20 anos, 30 anos, as coisas vão mudar. E quem serão essas novas crianças tecnológicas que estão chegando, que não vai saber nem do que Macaé veio da ferrovia? A gente não faz ideia. Que talvez nem saiba nem como chegou o petróleo. Quem vai resgatar a cultura da cidade se não ser nós, políticos, entes responsáveis por isso, para poder trazer? Por isso que a gente fez aí a frente parlamentar, eu solicitei aí a abertura da frente parlamentar para criar e falar sobre a cultura histórica da nossa cidade, para que a gente tenha minimamente o papel que vai colocar naquela parede e deixar lá no museu, para que daqui a 20, 30, 50 anos alguém enxergar o que a gente foi de Macaé. Macaé não é só do petróleo. Macaé veio do café, veio da ferrovia. Macaé tem tantas histórias, tem do pescado. O pescador tá ali. E assim, eu acho que essa reparação histórica da cidade, ela não é da política de esquerda. Ela é de cidadania. Ela é social. Mas a gente colocou isso numa sinuca, né? Parece que aí todo mundo que vai falar de cultura, que vai falar de gênero, que vai falar de minoria, é da esquerda. E aí é desconstruído. E é desconstruído e não está tudo bem. Porque o ideológico não pode funcionar, mas a direita é Então, quando você fala do que é de direita e que é de esquerda, hoje a esquerda ela é definida das minorias. E a de direita é quem cuida da maioria que deveria estar cuidando da minoria. Ou seja, é uma contradição que ninguém consegue mais definir e que as pessoas estão tão polarizadas que só querem discutir. A gente vai sair dessa polarização? Eu espero, sabe? Eu espero que essa polarização diminua. Acho que se a gente conseguir fazer com que essa minoria que a gente tanto fala seja mais... que ela tenha o poder de pensar e falar um pouco mais alto, talvez a gente consiga ter os gritos. Então aí, a gente vai ter essa questão do imposto de renda, que vai ser em breve uma grande reparação para a sociedade econômica que a gente vive num país. Eu acho que é um grande passo para que consiga fazer essa redistribuição. Óbvio que a gente ouve aí um monte de gente criticando, falando ou questionando, porque vai tirar dos ricos, mas se você for levar, qual é essa maioria
E a grande parte de uma sociedade que ganha até R$5.000 já era penalizado e agora vai ser contemplado. Eu acho que a reparação de tudo isso é quando as pessoas realmente enxergarem a identidade da classe social que ela faz parte. Sim. A crise de classe social ela é muito maior do que a gente está definindo o que é de direita e esquerda. A gente não tem uma luta de classe, a gente tem uma luta dentro da classe. Exatamente. As pessoas não sabem de onde elas vieram. Deixa eu então pegar esse exemplo que você deu do imposto de renda para te fazer uma pergunta, tirando o seu grupo político, que Sim. você mostrou muito bem. Quem é a sua referência na política? Na política ou nacional ou mundial? Gente, eu gosto de... Tem muitas pessoas que eu tenho... eu gosto muito do José Dirceu. Acho ele uma pessoa muito sensata, com falas muito sensatas. Acho que a gente tem... Inclusive, eu vou dizer para você, eu não tenho essa polarização de discutir pessoas que se tem... Seja ela que for. Eu gosto quando as pessoas sabem defender o que ela acredita. Então, assim, a gente tem políticos, assim, fundamentais dentro do nosso país. A gente tem pessoas e referências que trazem pra gente alguma relação histórica para poder colocar. Eu falei dessa questão partidária porque o José Dirceu, ele consegue contextualizar uma política nacional nossa hoje. Vejo que a gente tem muitas pessoas que trazem pra gente, de alguma forma, uma discussão mais pautada. Mas eu não posso dizer para vocês algumas admirações, porque daqui a pouco as pessoas vão aqui e vão me cortar, entendeu? Porque eu acho que a gente precisa ter uma discussão mais ampla ainda, porque as pessoas não conseguem entender as nossas admirações. Senão daqui a pouco vão dizer que eu sou fã de música clássica, onde eu deveria estar gostando do funk. Não é só isso. Não então, é. Acho que, infelizmente, a gente às vezes vivencia numa política onde as pessoas acham que eu sou fã de por exemplo, o Mujica. Eu achava fantástico a política do Mujica. Fantástico porque faleceu agora recente, mas era um simbolismo de uma política que tem trazido nacionalmente uma história de um país como o Uruguai. E você vê assim, são pessoas que trazem um cuidado enquanto sociedade. Tá velho. Tá... Não, gente, eu acho que a gente precisa enxergar a construção política que ela traz. Eu gosto do Paulo Freire, porque eu acredito que a educação ela precisa ser pautada de uma outra forma. Então, assim, por isso que eu falo que algumas pessoas que eu acredito e que eu penso que seriam pessoas realmente que podem trazer uma discussão muito maior, elas são pessoas que vão estar pautadas sim no que eu acredito. Você citou 3 pessoas importantes na história até da política, sim. 2 ex-guerrilheiros. Sim. Você lutou contra um sistema, sim, e o Mujica sim. foi em Tupamaro. Sim. E não Paulo Freire. Mas o Paulo Freire foi um lutador de educação. Sim, referência no mundo. E digo para você, não era... E a referência da educação onde o Paulo Freire sempre militou, ele não ficou livre das manifestações de educação, não era o ultra secretário de educação, quando foi secretário de educação em São Paulo, porque também passou por essa, mas tinha uma linha de pensamento de educação, onde a educação ela é pautada na construção, na escuta, na democracia, não numa educação tradicional, fazer uma educação que ela é vivenciada. Eu vi um debate há pouco tempo falando sobre horário integral de ensino. Sou muito a favor. Mas eu vi uma divisão. E eu queria que você até me ajudasse a entender isso. Uma parte de um grupo defendia a educação nos primeiros anos iniciais, de tempo integral. E uma outra parte defendeu que o segundo segmento e o ensino médio que deveria ter prioridade no ensino integral. Você tem uma formação sobre isso? Como existe um grupo muito grande de fã dos Estados Unidos, a educação dos Estados Unidos ela funciona como? Integral. Em todos os segmentos. Eu estou falando isso para poder a gente tentar fazer com que as pessoas entendam o que a gente pensa de educação. Só que a educação ela não é a tradicional sala de aula com um professor ou com um quadro, porque ela não vai dar certo. E a gente já sabe disso. A educação ela precisa mudar. A educação ela precisa ser multi. Porque a gente não é mais o mesmo. Então, a educação tradicional, olha que em 89 Brizola já falava. A educação escola de tempo integral, para ter um Brizolão com piscina, é para poder construir mais escolas e ter menos morte. E construir menos presídio, né? Porque essa era a construção e da visão de Darcy Ribeiro, que também tem uma grande admiração pela história de Darcy Ribeiro. Por quê? Porque são educadores que pensam na educação como a educação de transformação.
Qual é a transformação da educação? Onde você coloca o indivíduo com o poder de pensar por ele mesmo, na identidade dele. A criança na escola não tem identidade de pai e mãe, é ele. Então é o momento que ele começa a mostrar o que ele vai ser, o que ele quer ser, como ele vai ser, qual comportamento ele tem que ter. E você trabalhar o comportamento social dentro da comunidade escolar é você tentar fazer com que aquela vida do cidadão, que ele vai lá do seu anos iniciais, na educação infantil, até seu ensino médio, dentro de uma sala de aula, e quando ele vai para a graduação ou para a vida acadêmica, é onde ele constrói a vida dele, porque ele passa mais parte dentro da escola. Então, quanto mais tempo ele também está na escola, ninguém está falando da escola de tempo integral para a criança ficar igual a um regime de trabalho, 8 horas por dia. Sentado numa cadeira, lendo quadro negro. Não é isso. A escola de tempo integral, ela não é um formato para você ter igual uma CLT, que para trabalhar 8 horas, trabalhar 12 horas ou 40 horas semanais. De segunda a segunda. Mas isso está meio que no inconsciente coletivo. As pessoas não é isso. A educação de tempo integral, 2 horas a mais. Dentro da base curricular que está prevista 4, que são 4 horas para o aluno ficar dentro da unidade escolar, com 50 minutos, seus tempos de aula, que é a divisão. A criança, dentro da escolarização, tendo a possibilidade de aumentar 2 horas a mais, ela já é uma escola classificada como tempo integral, porque ela já está aumentando a carga horária dela. Mas qual é a proposta de escola de tempo integral? É para aquela criança ter atividades dela curricular na escola, que sejam atividades obrigatórias, só dentro das bases, né? A matemática, a carga horária dela do português, mas ela ter outras possibilidades. Quais são as possibilidades? Ela ter aula de música, ela ter aula de teatro, ela ter aula de esporte, ela ter aula de cultura, ela ter cultura, ter esporte, ter arte. E vai descobrir a vocação dela. E ela vai descobrindo qual é o processo vocacional dentro daquela comunidade escolar que ela está inserida. Porque quem é a comunidade dela naquele momento? Os coleguinhas da sala de aula. Depois ela vai para a rua, igual a gente que cresceu e vai para uma sociedade. Quem nós somos nossos coleguinhas, é quem está a gente no dia a dia. Essa é a criança na sociedade. A sociedade que ela vive, além da família, é a comunidade escolar. Que são os colegas, as turmas, é a tia do portão, é a tia da merenda, é a o tio do transporte. Essa é a sociedade que aquela criança está inserida. Então, aquele lugar, ele precisa ser o melhor lugar, para que ela tenha referência na mente dela, quando ela estiver numa evolução, de saber o convívio social que ela tem, saber se defender, saber se comportar, ter educação social para poder lidar com os conflitos que eles são naturais, que todos nós temos. Onde tem gente, tem gente. Só que o formato de sala de aula hoje não está mais isso. Tá lá, hoje a gente aprovou essa semana uma PL pedindo proteção ao professor, coisa que deveria ser óbvio. Proteger escola é proteger o ambiente daquele que vai ser o futuro dessa sociedade. A gente está aqui conversando e a gente chegou a essa conclusão de uma forma muito dinâmica, muito rápida, quase que óbvia. E por que os grandes gestores dos grandes orçamentos não chegam a essa conclusão? Porque eu acho que também falta essa contextualização de pertencimento desse lugar, sabe? Eu vejo que assim, falta ainda as pessoas, assim, muitas vezes, assim, enquanto política que hoje eu sou, eu vejo muita... Como é que eu vou dizer? Ele não consegue ter amplitude do que é a sociedade que ele está inserido também. Até porque ele vai sendo tolhido. A gente é mediático, né? A gente vai resolver um problema de hoje. A gente não está pensando nem no amanhã. E isso é para décadas na frente. E assim, como eu falo que a vida é muito pedagógica, né? Até a vida ela é pedagógica. Se você começar a plantar hoje, a educação, o resultado dela não é amanhã, não. Não vai adiantar eu botar um garoto na sala de aula hoje e dizer que ele já está com megas, expert em aprendizado. Não, é um processo. Então, a modificação de sociedade, ela é um processo. A modificação de uma cidade, ela é um processo. O que eu plantar hoje, daqui a 20 anos, vai ter talvez alguma coisa. Então, cada político, cada um que conseguiu colocar aí a sua digital em algum programa, um projeto, alguma coisa que ela que faz esse pertencimento nas comunidades, na sociedade, ela vai colher daqui para o futuro. Então, quem planta coisa ruim, vai colher coisa ruim no futuro. Não vai ter jeito. É cíclico, faz parte dessa vida, é um movimento. Então, acho que a gente precisa ter esse entendimento. Se plantar educação,
Se todo político conseguir compreender que dentro de um processo de desenvolvimento de uma sociedade, ele tem que ser pautado em educação, com certeza a gente vai conseguir ter talvez uma sociedade muito melhor daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Mas é projeto. Mas eu acho que todo mundo deveria pensar assim. Mas como a gente vive numa sociedade que cada um pode ter o direito de pensar, essa é a forma que eu penso, né? Helena, caminhando quase para o final, e tem tanto assunto e tanta coisa... Não, pode soltar um assunto, vamos embora. Nós temos tempo, temos que ficar aqui controlados no tempo. E eu preciso perguntar também sobre o futuro, A Leandra acho que sempre pensou no futuro, desde que eu começo a acompanhar um pouco mais a sua vida quando você vira secretária de Educação. Que eu começo a acompanhar um pouco mais e acompanho os projetos, os posicionamentos, tenho minha admiração por isso. Mas a gente precisa pensar na frente. E o que a Leandra pensa pro fim do mandato? Pensa numa reeleição? Eu tenho sim vontade de... Claro que eu quero sim uma reeleição. Acho assim, eu preciso ter trabalho. Eu tenho 3 anos de trabalho ainda pela frente. Eu acho que a gente não é. Eu falei durante a minha campanha eleitoral, eu falei que eu tinha que ter um contrato com a cidade. Então eu estava entregando currículo. Eu preciso mostrar trabalho. O que eu quero, claro, é ser recontratada. Que eu acho que é mais ou menos essa finalidade. E eu acho que isso precisa também mostrar para uma sociedade qual é o seu serviço prestado. Político tem que ter serviço prestado. Sim. Político tem que mostrar para que veio, o que eu te entreguei. Quando eu fiz o projeto do Cartão Educação, e assim, o Elbert foi fundamental. Eu tenho um carinho, independente da política, né? O Elbert é uma pessoa que eu tenho admiração. Tenho uma admiração porque eu gosto da forma dele trabalhar. Claro que ele não trabalha sozinho. Todos contribuem, mas ele pensa, ele é um prefeito que tem pensado no futuro da cidade. Quando um prefeito vai fazer uma revitalização, né, e uma reconstrução de comunidades periféricas, é porque ele também está preocupado com aquela comunidade. E eu acho que esse político ele precisa ser visto diferente, ele tem serviço prestado. Não é um político que veio e saiu e deu tchau. Ele trouxe. E eu acho que essa é a política que a gente precisa ter. Não é o político que passou. É dizer assim, o que você fez? Então, eu quero muito ser a política que daqui a um tempo alguém me pergunte assim, o que você fez? Para poder você dizer o que você está fazendo, para você dizer que tem serviço prestado. Então, assim, eu posso almejar futuro, mas depois que eu tiver um trabalho mostrado. E eu acho que eu quero mais. Quero sim, porque eu acho que essa cidade precisa de muita coisa. Quando você vê ainda desigualdade, quando você vê que a cidade ela pode muito mais, a gente é uma potência. A gente tem 5 bi. Então a gente tem condição de ser muito mais. Ontem a gente estava falando da LOA, estávamos falando do PPA, e a gente está falando de programas e projetos de uma cidade que passou por uma crise de petróleo, uma cidade que a gente sabe passou por uma dificuldade, passou por uma pandemia, e que ela está sendo reconstruída. Claro que o cidadão que está em casa, ele vai abrir a porta e vai olhar a rua dele, que às vezes não está com asfalto, ele quer o asfalto da casa dele. Ele não sabe da reconstrução da cidade. Ninguém sabe como é que funciona um processo administrativo. Eu falo com isso e eu falo da questão de Elbert, porque ele conseguiu fazer e tirar do papel um monte de projeto e programa que está lá há muito tempo, gavetado, e que todo mundo fala que vai fazer e não tem. Que fala nas falas dele de voltar uma água no Lagomar. E há quantos anos já tem o Lagomar? Então, o político ele precisa ter trabalho prestado. E eu acho isso assim, é uma forma de você mostrar para a sociedade para que veja. Você entrega currículo para ser contratado, você tem que ter serviço prestado para poder ter um retorno. E eu acho que o retorno da sociedade, da nossa comunidade, né, que é a nossa cidade como Macaé, é quando você tem, através do voto, seu serviço mostrado. E está aí o resultado. O Elbert foi aí o prefeito mais votado da cidade. E por quê? Porque tem serviço mostrado, tem serviço prestado. Você é otimista quanto ao futuro de Macaé de forma geral, mas eu vou trazer agora, saindo da cultura, saindo da educação, vou entrar um pouquinho em economia. Sim. Você acredita no futuro da economia de Macaé, de uma alternativa? Sim. A capital, a gente hoje já está entrando na questão do gás e energia, né? Que eu acho que é a nova linha de Macaé. Mas eu acho que Macaé ela tem muitas vertentes. A gente é uma cidade multi, né, também. É uma cidade que ela precisa ser uma potência em educação. Para mim, ela não pode sair dessa vertente. A gente é um polo universitário muito grande na nossa cidade. A gente precisa ser essa cidade onde qualifica,
onde tem mão de obra, mas a gente também precisa ser uma cidade que ela também emprega. Uma cidade que emprega, ela não precisa trazer gente o tempo inteiro. Ela não precisa trazer pessoas, ela precisa capacitar quem tem aqui para poder trabalhar aqui mesmo. Eu acho que é essa linha que a Macaé ela precisa fazer e olha que a gente tem esses impactos de muitos anos. A gente é uma capital do petróleo impactada por tanta gente que vem para cá e vai embora. Uma pessoa que, eu falo que às vezes assim, você chega às vezes num grande diretor da cidade, isso há 20 anos atrás, e tu perguntava a ele aonde é Aroeira, ele não sabe nem o que é. Ou não falava português. E nem falava português. E hoje você encontra os grandes chefes de algumas grandes empresas na cidade que são daqui. Então isso para a gente é uma grande evolução. Porque a cidade ela está trazendo e empregando a cidade mesmo. Isso a gente teve... a cidade depois quando a gente passou a crise do petróleo, né? E isso a gente sentiu muito na pele, porque a gente continua aqui, a gente é daqui. E você via a placa do aluga-se, a placa de vende-se, as pessoas desempregadas, as pessoas xingando a nossa cidade, as pessoas indo embora. Ou seja, a gente era sempre uma cidade exploratória, onde as pessoas vinham para cá para poder utilizar dos nossos recursos, do nosso dinheiro, do impacto do petróleo e indo embora daqui achando que Macaé era muito ruim. Acabou o emprego? Então acabou o milho, acabou a pipoca? Calma aí. A gente é morador daqui, a gente é nossa cidade. E a gente sentiu isso muito na pele. Então, quando a cidade ela vai se reconstruir, e eu acho isso muito bacana, é quando o prefeito ele olha para a cidade dele, vamos capacitar quem está aqui, vamos dar um emprego para ela. Acabou esse negócio. Isso é uma revolução. Isso é uma revolução. E essa síntese também, até para fazer essa análise, nem todo mundo consegue fazer essa análise dessa cidade dessa forma. Por quê? Porque quando você capacita quem está dentro, é para você dizer para você assim, aqui a cidade tem dono. Aqui a cidade tem dono e quem vai explorar ela e que vai fazer com que ela cresça é a própria pessoa da cidade. Não precisa vir gente de fora vir para cá e explorar, e daqui a pouco, quando acabou a pipoca, acabou o milho, acabou a pipoca, vai embora. Como aí? E eu acho que essa é a vertente de Macaé, e eu fico muito feliz de ver que os nossos impactos, e a gente tem temos nossos problemas, sim, temos nossas realidades diferentes, mas a gente já avançou. E eu acho que esse avanço é uma construção. Daqui a 10, 15, 20 anos, Macaé não vai ser mais a mesma, porque a gente também não é mais a mesma Macaé de 20 anos atrás. Então, acho que a gente aprendeu muito com a pandemia, aprendemos muito com a crise do petróleo, e a gente está se reconstruindo como uma cidade mais sólida, onde ela pode ser uma capital de energia e do gás, e se acabar o petróleo, a gente pode estar se reinventando. Que a gente pode ser uma capital do conhecimento, porque a gente investe nos cursos, quando a gente tem as universidades públicas, quando a gente se fortalece com o conhecimento. E também vai ser uma nova vertente para a cidade. Eu acho que Macaé é uma grande potência. Eu falo que nosso país, Macaé, é o melhor que tem. É um otimismo realista, você é muito clara na sua exposição. Eu acho que você mostrou nossos problemas, mostrou as nossas potências, valorizou muito a quem nasce em Macaé e quem se tornou macaense, que também é o meu caso, me torno macaense, mas eu preciso caminhar para o encerramento. Que pena. Vamos deixar uma pequena explicação pessoal agora no finalzinho, deixar você livre para falar, deixar uns 2, 3 minutos. Foi falar comigo mesmo, né? Mas eu quero fazer uma pergunta muito para quebrar um pouco, muito curiosidade que eu tenho. Uhum. É difícil ler o expediente toda a sessão? Olha, eu gosto, sabe? Você gosta? Eu gosto, eu me habituei. Eu gosto. Sofro muito. Assim, eu tenho... Primeiro eu quero deixar aqui o meu carinho especial pelo presidente da Câmara. Alan é um parceiro fantástico. Acho que a gente tem ali muita... A gente não vai ali discutir... A gente está inserido na política, somos políticos, mas a gente ali tem parceria. E a política, ela precisa ser feita disso. Ela precisa ter essa confiança, ela precisa ter caráter. E Alan tem uma característica muito bacana, porque ele preside, né, a casa, ele que organiza, ele tem a autoridade enquanto presidente, mas ele também tem a humildade de distribuir entre os vereadores, sabendo das suas competências e dando liberdade para você falar e trabalhar. Isso é muito bom, porque não tem autoritarismo, né? Eu escuto as pessoas criticando, e tem que criticar mesmo, acho que quem está representando está aberto às críticas, de que a Câmara não tem divergência entre os vereadores. Isso é bom. A divergência, ela, na verdade, ela faz parte. Mas a gente hoje consegue entender que muitas das vezes a gente precisa... às vezes as nossas opiniões construtivas,
elas fortalecem muito mais se a gente só ficar na reação da desconstrução. Bem, eu sou mediadora de formação. Eu adoro mediar. Eu acho que a minha formação é mediação. E quando você entra dentro de um processo político e que você sempre é contra tudo, nem sempre você constrói. Eu sou da política que acredita numa construção de fala, de parceria e de conciliação para que a gente chegue a um bem comum e que seja bem para todos. E a gente tem feito isso muito na Câmara. Eu achei exemplar. Eu fiz um comentário num outro programa que eu tenho, que é o Panorama, quando você entrou numa divergência com o vereador Amaro, e sobre a questão das mulheres e também o ponto de vista dele, o seu ponto de vista, e quando ele subiu o tom, você agradeceu a participação dele, a contribuição dele e pediu ajuda. Sim. Isso foi uma mediação fantástica, foi uma aula de mediação ali. Eu achei. E assim, quando outros iriam criar uma ruptura, você criou uma junção. E eu acho que a vida é essa. Não adianta a gente viver no conflito, porque a gente não vai construir. Não adianta a gente ficar tensionado numa polarização que a gente não vai construir. Tem sempre alguém impactado. Se a gente pegar aquela casa legislativa e viver na briga, quem vai sofrer é o macaense. Não adianta sentar aí numa colisão com o prefeito se a gente tem condição de compor com o prefeito e tentar fazer uma cidade muito melhor. Então, eu sempre acreditei que muitas das vezes, óbvio, a gente quando tem que criticar, a gente critica. Esse é o nosso papel. Não é todo mundo dizer que tá tudo bem. Não, tá errado, tá certo. Mas olha só, vamos fazer assim, que pode ser que melhore nisso? Quem sabe fazer assim? Ontem a gente estava numa reunião de orçamento e na LOA, no PPA, onde tem coisas que a gente pode divergir. É um momento de discussão, onde você abre para a sociedade. Acho que a gente precisa ter uma sociedade mais participativa. Sinto falta da população. Mas também entendo que está descredibilizada a política. Até por essa polarização, as pessoas se afastaram da política. Ou tem medo de dar opinião. E as pessoas têm medo também de ser ouvidas. Eu acho que a gente precisa também estar receptivo à crítica. Eu não tenho medo da crítica. Ela faz parte do processo. Eu não estou preocupada com o que as críticas vão colocar. Pelo contrário, as críticas, para mim, elas são construtivas. Mas dentro da Câmara, se houver simplesmente somente colisão, a gente não vai conseguir realizar nada. Se a gente tiver uma colisão muito pesada com o prefeito, quem vai ser o impactado é o macaense. Não vai resolver o nosso problema. Então, acho que essa é a vida mediada. Muito bom, Leandra. Obrigado por essa aula. Por esse esclarecimento, pela simpatia de sempre, pelo bom exemplo que sempre é para a vida pública que a gente admira tanto. Espero ter você de volta o mais breve possível. Só me chamar que eu venho, com o maior prazer. Porque ficaram faltando 800 perguntas para serem feitas. Ainda mais falar de política, a gente precisa falar de política. Mas a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que a política ela tá para o outro. A política não é contra. Existem inúmeras maneiras e possibilidades de fazer com que esse cidadão que diz assim, eu não acredito na política, ele pode voltar a acreditar. A gente já vivenciou a política, ela não é idolatria, ninguém está aqui para pedir para político ser idolatrado. Ninguém precisa idolatrar político. Ninguém precisa dizer desse amor, às vezes fantasioso e enlouquente, que as pessoas vão lá e enlouquecem por esse político. Não é isso. A política ele precisa ser feita. O político está ali, não é o seu ídolo. O político está ali para te representar na voz de que você não teria para falar. E ele tem que cumprir aquele papel. E eu tô aí para cumprir papel. Esperamos que cada vez melhor. Leandra, muito obrigado pela participação. Obrigada. E aguardo você num próximo programa. Beleza? Beleza, pode chamar. Combinado. Juntinho com você. Bom. É isso aí, pessoal. Terminamos mais uma edição do CâmaraCast, o podcast oficial da Câmara Municipal de Macaé. Eu sou Bruno Horta, entrevistei a vereadora Leandra Lopes e a gente se vê na próxima edição. Até lá! A Casa da Gente é onde os projetos ganham vida. É onde as pessoas participam e suas vozes são ouvidas. É onde as ideias viram resultados para todos. Câmara Municipal de Macaé, a Casa da Gente, de portas abertas para você.